Salve, rapaziada, beleza? Outro dia fiz um postzinho aí falando algo mais ou menos assim. Há uma relação íntima entre idealizações e culpa. Só isso, uma frase solta, largada. E aí algumas pessoas vieram falar comigo, pediram, fala mais sobre isso, não sei o quê. E a ideia hoje aqui é desenrolar um pouquinho mais essa ideia, nada muito longo, mas só abrir um pouquinho. Por que que idealizações e culpa costumam caminhar juntas, assim? Quando a gente fala de uma idealização, a gente está falando de algo que é uma projeção de realidade, de algo que não é uma realidade em si. Realidade em si no sentido não é aquilo que está dado, né? Mas aquilo que de alguma forma a gente espera que se dê. Então, a idealização é algo que está muito ligado às nossas expectativas. E como, né, a gente sabe que na maior parte das vezes as nossas expectativas não correspondem à realidade, porque a vida é um fenômeno muito complexo, que a nossa razão, que é quem elabora essas projeções de realidade, ela não dá conta de alcançar todos os fatores envolvidos nessa complexidade da vida. Então, geralmente acaba acontecendo uma espécie de uma incoerência entre aquilo que eu projeto, aquilo que eu idealizo e aquilo que realmente se dá, de fato, na concretude da minha vida. E a maneira como eu vou lidar com essa incoerência é o que pode gerar culpa, é o que geralmente gera culpa. Quando eu sei que quando eu já caminhei o suficiente, já observei o suficiente o meu próprio caminhar para perceber esses movimentos, para perceber que na maior parte das vezes aquilo que eu idealizo não acontece, eu posso me sentir livre para continuar idealizando. Mas eu já não preciso mais acreditar nas minhas idealizações. Porque essas projeções de realidade, elas podem ser importantes para a gente, no sentido de que elas, em alguns momentos, elas podem gerar movimento na nossa vida, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas a gente imagina algumas coisas, a gente vai pressupondo outras coisas, e essas nossas pressuposições, elas geram movimento no presente, no agora. Então, nesse sentido, elas são muito importantes. A questão é como eu vou lidar quando chegar esse lá na frente e perceber que as coisas não se desenrolaram da forma como eu previ, da forma como eu achei ou que eu queria que elas se desenrolassem. Se eu entendo que isso é tranquilo, que isso é um movimento natural da vida, eu previ isso daqui, mas aconteceram várias outras coisas que me levaram a um resultado diferente, tudo bem, né? A vida é assim. Mas geralmente a gente não processa dessa forma. Geralmente a gente se frustra. A gente se frustra e essa frustração ela tende a se transformar numa culpabilização. Né? Numa culpabilização que pode ser própria, né? Eu me culpar por aquilo que não deu certo, entendendo certo como aquilo que eu achava que deveria ser, ou seja, essa idealização, esse ideal de realidade, mas pode ser também uma culpa do outro, né? São perspectivas diferentes, porque às vezes não é sempre que a gente culpa a nós mesmos. Boa parte das vezes a gente está também culpando o outro pela nossa vida não ser ou não ter os resultados que a gente esperou que ela tivesse, que as nossas ideias se concretizassem da forma que a gente esperava. Então a gente vai projetar essa culpa sobre o outro. É muito interessante perceber como essa dinâmica existencial ela opera socialmente. Né? Porque, por exemplo, eu posso ter esse caso, sei lá, da pessoa que se culpa por tudo. Tudo ela não consegue entender, né, o sentido de responsabilidade. Né? Quando eu sou responsável pela vida, é isso, eu sou senhor do meu destino, senhor do meu caminho. Então, tudo o que chega até mim, tudo o que se desenrola
na minha vida, é responsabilidade minha. E eu vou lidar com essa situação a partir daquilo que se apresenta no instante, né? A responsabilidade é algo que está muito ligado ao instante, ao agora, ao estado de presença. Não tem como a gente falar de responsabilidade sem falar de estado de presença. A culpa já não. A culpa ela já tem uma outra referência temporal. A culpa geralmente ela tá ligada ao passado, aquilo que eu deveria ter feito, aquilo que eu poderia ter feito, mas eu não fiz para que hoje eu tivesse o resultado que eu idealizei. Então, isso, num sentido existencial, ele vai gerar pessoas frustradas, pessoas que se culpam muito, que se ficam acumulando, né, muita toxina emocional, vamos dizer assim. Essa toxina ela vai realmente intoxicando a nossa existência e muitas vezes o nosso próprio corpo. E isso gera muitos desequilíbrios na nossa vida e no nosso próprio caminho. Isso vai gerando um loop em que quanto mais eu me culpo, mais eu projeto para conseguir me livrar dessa culpa, e quanto mais eu projeto e idealizo, mais frustrado eu fico e mais culpa eu produzo, e aí a gente vai lá, quando vê, tá se achando um merda na vida, porque não presta para nada, não faz nada, tudo dá errado. Só que as coisas são as coisas são o que as coisas são, né? E o problema é que geralmente a gente a gente identifica muito as nossas ideias, as coisas. As coisas são só as coisas. As nossas ideias são as ideias que nós temos das coisas a partir da percepção que a gente cria das coisas ao interagir com elas. E essa percepção ela é completamente mutável. Essa percepção ela vai se moldar a partir da forma como eu sinto, como eu experimento o mundo, a vida. Então, por outro lado, também, falando, né, eu falei na questão do sentido social que essas dinâmicas existenciais podem ter, eu acho muito interessante perceber como, numa dinâmica social, às vezes a gente tende a culpar estruturas fora de nós pelas mazelas da nossa vida. Não que não exista uma dimensão, essa dimensão ela é real. A gente vive numa sociedade que se organiza de um determinado modo, e esse modo de organização ele gera limites nas nossas relações. E esses limites que existem nas nossas relações são os limites do nosso próprio mundo, da nossa própria realidade. Isso é real, isso existe. A questão é que esses limites eles não são dados, eles não são limites ontológicos, eles não são limites que foram criados por Deus. Deus criou o mundo assim, pá! O mundo é assim, tem essas regras, essas leis, esse modo de operar, e quem não concordar se fudeu na vida, né? E falando aqui mundo no sentido de mundo humano, mundo social, o mundo das nossas percepções. E aí, geralmente, quando a gente emburaca, né, por esse viés assim, de entender que o mundo é assim, é porque, isso eu percebo dentro de mim, né, nos meus próprios caminhos internos, é porque a gente se sente muito impotente diante das nossas próprias emoções, que é quem cria a nossa realidade. Então, como a gente se sente muito impotente diante desse inconsciente que nos afoga, que a gente não consegue nem botar a cabeça para fora, então é muito natural que a gente projete fora de nós um mundo que ele é uma estrutura sólida, concreta, que te amarra, que não te faz, que não permite com que você veja outras saídas sociais, existenciais, e sejam de que natureza forem. E, obviamente, né, essas idealizações e obviamente, essa sensação de opressão diante de uma estrutura externa, ela vai gerar uma série de idealizações de mundos perfeitos ou de mundos melhores. E essas idealizações, elas são justamente
fruto dessa culpa, naquela mesma dinâmica, né? A culpa que gera a idealização, que gera a culpa, que gera a idealização, que gera a culpa, é um looping sem fim. Então é muito comum a gente ver o surgimento de ideologias, né? Ideologias que apontam o caminho para um mundo perfeito. Só que no apontar o caminho para o mundo perfeito, é muito comum que esse mundo perfeito não caibam todas as pessoas, assim. Não caiba tudo aquilo que existe. Porque os tipos de pessoa que a gente conhece, que existem no mundo, as pessoas que a gente acha escrotas, inclusive, são pessoas que existem. Elas existem. Ah, eu não gosto. Tudo bem, mas elas existem, né? Então, como é que eu posso viver, como é que eu posso criar uma realidade nesse ambiente de coexistência com essas pessoas que existem? Né? Ou será que só eu sou legal? Será que aquela pessoa que eu acho escrota, será que ela não se acha legal e que não pode de repente achar que o escroto sou eu? Então, toda vez que a gente fala em criação de realidade social, na minha perspectiva, é muito importante a gente sustentar todas as existências, a gente tensionar a linha dos paradoxos, que é o que geralmente as ideologias que têm um fundamento dialético, elas não conseguem, porque a dialética ela está sempre, né, indo para um lado ou para o outro. Para um lado, é esse ir para um lado e para o outro que para eles movimenta a história. Só que eu não sei se, na verdade, essa história ela se movimenta, porque ela tem um movimento. A questão é se esse movimento, ele, de alguma forma, ele gera algum tipo de deslocamento. Porque quando eu estou rodando em círculo, eu estou me deslocando. Só que ao mesmo tempo que eu estou me deslocando, eu não estou saindo do mesmo lugar, do mesmo ambiente ali. Eu estou naquele ambiente daquele círculo. Só que para a gente conseguir realmente caminhar, né, no sentido de conhecer coisas novas, experimentar outras possibilidades de existência, tanto individual quanto social, eu preciso romper os limites desse círculo, né? E aí é justamente aí que a gente consegue, rompendo os limites desse círculo, que a gente consegue se lançar na espiral, porque a espiral é isso, é a mistura, né? O círculo, você tem um movimento ali que é circular em muitos momentos, né? Só que tem algo que de repente faz aquilo se romper. E você consegue, além do movimento circular, você consegue alcançar, você consegue se mover numa outra direção. Então aquilo gera uma espécie de um portal realmente, né? A espiral ela te leva para um outro lugar. Você estava ali, ó, paradinho. De repente, ó, pum, andou e você foi. E muitas vezes a gente se prende nessa dialética que não deixa a gente fazer esses movimentos, né? Não deixa a gente espiralar a vida. E o que tem o poder de fazer a vida se espiralar é justamente a tensão. É a tensão de sustentação das diversas verdades nesse paradoxo. Então, isso é muito pouco ideologizável, isso não cabe dentro de ideais, porque os nossos ideais eles são construídos a partir da nossa razão. Então a nossa razão ela tem a limitação da dualidade, que é o modo de operar dela, é o terreno por onde ela circula, ela só sabe funcionar assim. E o paradoxo, não, o paradoxo é justamente aquilo que extrapola esse modo de funcionamento da realidade. Então, a gente falar disso já é paradoxal, porque o paradoxo é um modo de pensar a vida que extrapola o próprio pensamento. Então, você não consegue entender isso por uma via estritamente racional, você precisa sentir. Você só consegue tocar o paradoxo através da própria vida, através da tua própria experiência na vida. Né? Quando você se conecta com a existência e você percebe que tem muitas coisas que não cabem
aqui realmente. Embora para falar dessas coisas que não cabem aqui, a gente só tenha isso aqui, a gente pode sim reconhecer, não, que tem mais, tem muita coisa, tem muito mais coisa. E aí, quando a gente consegue perceber um pouquinho dessas coisas, que não são coisas dadas diretamente, né? Mas são coisas que exigem, de um certo modo, um movimento de atenção, que não quer dizer que sejam coisas complicadas, elas são complexas, mas nem tudo aquilo que é complexo é complicado. E o complexo, geralmente, ele é muito simples. Complexo, geralmente, ele é muito simples, né? As pessoas simples, as pessoas que vivem fora de um ambiente acadêmico, de erudição, de cultura, dentro dessa ideia que se entende de cultura erudita, né? Elas entendem, elas têm uma facilidade, muitas vezes, muito maior de entender esses aspectos da complexidade da vida do que a galera que fica presa aqui dentro da própria cabeça. Enfim, algumas considerações sobre essa questão aí das nossas idealizações e da culpa, né? Porque toda vez que a gente se pega e se prende idealizando mundos, seja esse mundo a nossa própria vida, ou seja, a sociedade que a gente vive, a gente tende ou a se culpar, deprimir, achar que é um merda, porque aquilo não se realiza, ou então achar que a vida é uma merda, que o mundo é uma merda, que tudo é muito ruim, que só existe injustiça, maldade e perversidade. E que a gente só vai sair disso seguindo uma ideia muito bem articulada, geralmente que alguém fora de mim pensou, e que se eu seguir aquela ideia ali, aquilo vai dar certo, vai me levar a um mundo melhor. A gente tem feito isso há muito tempo e a gente tem colhido os frutos disso. Essa é a vida que a gente sabe viver, que a maior parte de nós sabe viver até hoje. Mas chega um ponto que isso se esgota. E no momento em que isso se esgota, espontaneamente, naturalmente, novas possibilidades surgem, né? A responsabilidade, que até então muitas vezes é vista como um monstro, algo muito assustador, a responsabilidade, ela começa a ser vista com outros olhos, né? Começa a ter uma aparência um pouquinho mais atraente, porque a gente começa a perceber que, na verdade, a responsabilidade é o único caminho para a liberdade. Na verdade, não é nenhum caminho, mas a gente começa a ver que responsabilidade é liberdade. Não existe muita distinção entre uma coisa e outra. Não dá, é como se fossem faces da mesma moeda. Não dá para você falar de responsabilidade sem liberdade e liberdade sem responsabilidade. Você não consegue, você distorce se você isolar essas coisas, né? E quando a gente se empodera, né? Quando a gente se reinveste desse poder de se responsabilizar pela vida, o que acontece? A gente já é uma libertação, é isso, é um movimento muito libertador, porque a gente já não precisa mais se culpar por nada e muito menos culpar o outro, a sociedade, a vida, o destino, seja lá quem for, por nada, né? Eu sou senhor da minha história, abraço a minha vida com tudo que ela tem, com todas as suas dores, com todas as suas incoerências, com todos os descaminhos, né? Entendendo que isso tudo é parte, né? Entendendo que isso tudo é parte de quem eu sou e que me conduz a outras partes de quem eu sou.
Então esse é o jogo. Eu preciso brincar com essas partes que eu não gosto de mim, para poder descobrir outras partes muito mais interessantes de mim. Então é mais ou menos isso. O rolê de hoje, eu desenrolo sobre a questão, essa relação. Óbvio que muita coisa a gente poderia falar, mas já falei demais. House.